Muito boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a todos. Pois bem, nós hoje, tal como prometi, vamos ver os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Mas antes, e porque nós já terminámos o nosso estudo das 7 igrejas, que vem mencionadas em Apocalipse 2 e 3, eu gostaria só para vocês poderem visualizar melhor, apresentar-vos aqui um resumo daquilo que nós vimos até agora. Portanto, as 7 igrejas, recordam-se, portanto, isto é só uma revisão muito breve. As 7 igrejas, portanto, representam um período profético desde o século I até ao tempo do fim, ou seja, toda a era cristã. Assim, nós temos que a igreja de Éfeso, portanto, é a igreja apostólica do primeiro século da era cristã, ou seja, do ano 31, ano da morte e da ressurreição de Jesus, até ao final do primeiro século. Porquê até ao final do primeiro século? A altura em que o último dos apóstolos, o apóstolo João, faleceu. Era uma igreja forte, dinâmica, zelosa, mas que começou a perder o seu primeiro amor. Lembram-se? Depois, o período seguinte, o período de Esmirna, podemos dizer que é a igreja mártir. É a época das grandes perseguições, os judeus que perseguiram a igreja, mas sobretudo a Roma Imperial, e é, portanto, um período que vai desde o final do primeiro século, da era cristã, até ao ano 313. Já agora um pequeno pormenor. Há muitos autores que não gostam de dar datas específicas. Eu dei porque estas datas são mesmo datas cruciais na história do cristianismo. Bom, a data 100 nem por isso, porque não se tem exatamente a certeza de quando é que João terá falecido, mas há praticamente um consenso generalizado que terá sido no final do primeiro século, de modo que isso não põe grandes problemas. Portanto, aqui 100 é uma data aproximada. 313, aqui é uma data com um grande valor histórico, porque foi a data em que terminaram as perseguições devido à publicação de um édito que ficou conhecido como o Édito de Milão, que foi publicado precisamente no ano 313 pelo imperador romano Constantino, um imperador que supostamente se terá convertido, mas essa conversão tem que se pôr umas aspas muito grandes. Depois vem o período seguinte, o período de Pérgamo, e aqui podemos dizer que a fase histórica da Igreja é caracterizada sobretudo por ser uma época de compromissos políticos e religiosos. Esses compromissos políticos foram feitos com a Roma Imperial e os compromissos religiosos com o paganismo, que era a religião que permeava todo o Império Romano. Nesta altura dá-se aquilo que nós podemos chamar uma institucionalização da Igreja e uma ascensão desta para o sucesso temporal. Ou seja, ela deixou de ser cada vez mais espiritual e passou a ser cada vez mais temporal. É verdade que aqui a Igreja começou a ganhar muita proeminência, mas a sua espiritualidade estava em queda vertiginosa. Podemos dizer que a ascensão na cena política e temporal é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, portanto, à espiritualidade. Depois, o período seguinte, o período de Tiatira, é o maior período da história. É o período da Igreja apóstata, caracterizada pelo seu poder temporal absoluto e pela sua intolerância. E quando falamos aqui no poder temporal absoluto, é isso mesmo que queremos dizer. Porque não só a Igreja exercia um grande poder espiritual, religioso, mas mesmo político. Porque durante séculos e séculos, os reis e imperadores da Europa tinham que estar sujeitos ao poder da Igreja, que era a Igreja romana, a Igreja papal. Nós conhecemos relatos da nossa história em que, estou-me a lembrar logo no início, quando Dom Afonso Henriques lá fez qualquer coisa e lá vai o Egas Muniz apresentar-se diante do Papa. Enfim, era assim. Isto é história, enfim. Pois bem, este período é um período que vai desde 538 até 1798, que é o mesmo período mencionado pelo profeta Daniel para o domínio da Ponta Pequena de Daniel 7.
Talvez eu não vos tenha dado um pequenino pormenor quando falei da igreja de Tiatira, visto que eu disse que ela iria mais ou menos até 1517. Bom, na realidade, para sermos mais precisos, nós devemos dizer que a igreja de Tiatira vai mesmo até 1798. Porquê? Se nós tivermos em conta que o período seguinte, representado pela igreja de Sardes, é o período da igreja da Reforma. E essa reforma, sim, começou em 1517. Mas reparem, o facto da reforma ter começado em 1517 não invalida o facto de que a igreja de Tiatira continuasse. Certo? De modo que nós temos aqui uma igreja que coexistiu com a anterior durante mais de 2 séculos, embora a tónica desta carta, ou seja, da carta à igreja de Sardes, é dada para a igreja surgida do movimento da Reforma Protestante. E a reforma é essa que foi incompleta, como nós vimos. A Reforma Protestante fez muito de bem, trouxe muito de bem, mas nem tudo. Portanto, foi uma reforma incompleta. Estou apenas a fazer uma revisão. Finalmente, temos 2 outras igrejas, a igreja de Filadélfia, que podemos chamar que foi a igreja das missões. Foi aqui que se deu um grande impulso à obra missionária e à obra de divulgação da Bíblia, e estas missões surgiram principalmente no rescaldo da Revolução Francesa. Nós iremos falar da Revolução Francesa mais à frente, quando nós falarmos das trombetas, sobretudo. Pois bem, a Revolução Francesa foi, ainda não vos tinha dito isto, a Revolução Francesa foi uma revolução que começou por ser uma revolução contra o clero. Depois prosseguiu um passo mais além e passou a ser algo contra a Igreja na sua totalidade. Primeiro eram só os líderes que foram atingidos, depois foi a Igreja. Depois a Revolução foi um passo ainda mais além e passou a rejeitar tudo o que era religião e Deus, etc. E já nesta terceira fase fez-se uma guerra medonha à Bíblia. E, portanto, em França, neste período da Revolução Francesa, foram queimadas Bíblias aos milhares. Mas aos milhares mesmo. E no rescaldo desta Revolução Francesa, pois bem, foi quando surgiram, e surgiram como, poderemos dizer, como cogumelos as sociedades bíblicas. Foi ainda no rescaldo da Revolução Francesa. Ou seja, final dos anos 1700, início dos anos 1800, se forem ver as datas de fundação das sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, Sociedade Bíblica de Nova Iorque, etc, etc. Muitas sociedades bíblicas que surgiram neste período. Finalmente, Laodiceia foi a igreja que nós vimos só numa sessão, que foi a sessão da semana passada, é a igreja do tempo do fim. E mais uma vez eu ponho aqui uma data, visto que esta data... eu esqueci-me na igreja anterior de referir, portanto, que é o período de 1798 a 1844, e eu ponho aqui estas 2 datas, porque estas 2 datas são datas muito significativas. E ninguém pode negar, tanto mais que elas têm um fundamento profético. Para aqueles que estudaram o livro de Daniel, sabem que 1798 corresponde ao fim do poder papal. Também no rescaldo da Revolução Francesa, o imperador francês Napoleão Bonaparte enviou um dos seus generais de nome Berthier a Roma e disse: vais lá e prendes o Papa. E ele sim fez. Foi lá, pegou no Papa e trouxe-o para a França. Portanto, 1798. Atenção, isto até a própria Igreja Católica diz isto. Portanto, refere que é este o ano. Portanto, são dados incontestáveis. Finalmente, 1844 não é uma data tão conhecida no mundo, mas é uma data com profundo significado profético, porque é a data a que chegamos no final do período profético mencionado em Daniel 8,14, das 2300 tardes e manhãs ou 2300 anos. Portanto, Laodiceia é uma igreja, conforme vimos, foi o cerne da mensagem que nós vimos a semana passada, é uma igreja caracterizada sobretudo pela sua cegueira e pobreza espirituais e que a impedem de se ver tal qual é. Confia na sua própria justiça e tem, por isso, dificuldade em aceitar a justiça de Cristo, que, contudo, é a condição única para se obter a salvação. Pois bem, uma igreja que se julga que é rica, abastada, etc., mas que, no fundo, não é nada disso. Pois bem, aqui está, portanto, um resumo daquilo que nós vimos até aqui. E agora sim, vamos começar, então, o estudo de Apocalipse 4 e 5. Mas antes...